E a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Vamos continuar com a nossa meditação no livro de Êxodo. Vamos para o capítulo 2. Terminamos o capítulo 1, vendo como que Deus guardou o seu povo, mesmo com o faraó colocando duras cargas, mesmo ele colocando as parteiras para matar os bebês, ainda assim Deus guardou o seu povo no meio de toda aquela tribulação, daqueles problemas. E agora nós iniciamos o capítulo 2. Antes de a gente ver verso a verso do capítulo 2, vamos fazer uma introdução hoje ao que vamos analisar e ver ao longo da meditação do capítulo 2, mas antes disso, me acompanhe numa palavra de oração. Amado Pai Celestial, só temos que te agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos diante desta mesa tão maravilhosa que o Senhor tem colocado diante de nós e que possamos nos alimentar mais uma vez da Tua palavra e sairmos fortalecidos, abençoados e curados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, no capítulo 2, a gente vê Deus operando, escolhendo, predestinando aquele que seria o libertador de Israel. A gente vê a vida de Moisés, do pequeno Moisés. E Deus sempre guarda os seus para cumprimento da sua palavra. Quando Deus quer cumprir algo dentro do plano da salvação, ele escolhe pessoas para executar este plano. E quando ele escolhe uma pessoa para executar o seu plano, então ele guarda aquela pessoa para que sua palavra possa se cumprir através dela. E nada pode parar os planos de Deus. O diabo pode até tentar, porém, Deus frustra o plano do inimigo. Não tem como. Por mais que ele cerque, por mais que ele tente, ele não consegue parar os planos de Deus. E isso nos dá uma grande segurança. A nossa segurança não está em nossa capacidade de planejar, na nossa capacidade de fazer, de executar, em habilidades próprias, mas nós estamos confiantes na inspiração de Deus, na unção de Deus, na vontade de Deus, e é nisso que queremos seguir. Quando você descansa na palavra de Deus, quando você descansa que Deus vai cumprir em você a palavra que Ele colocou, seja a palavra de cura, seja a palavra de libertação, seja a palavra de ajuda para qualquer outro assunto, você pode estar descansado que Ele vai cumprir a sua palavra. Agora, nós temos aqui diante de nós, no capítulo 2, duas situações que acontecem na vida de Moisés. Primeiro, do verso 1 ao verso 10, a gente vê Moisés criança. A gente vai estudar junto como que foi a etapa, a infância, desde o nascimento e a infância de Moisés. E depois, do verso 11 até o verso 22, Moisés jovem, que ele aprendeu, qual foi o ensinamento que ele recebeu, o que ele fez com esse ensinamento, qual a decisão que ele tomou em relação a esse ensinamento lá no palácio de Faraó, versus o ensinamento que ele recebeu de sua mãe, que é a palavra de Deus. Agora, o que nos leva à vida de Moisés, ela nos leva a um tipo da vida de Cristo, em sua infância, quando aquilo que aconteceu com Moisés é um tipo para nós em Jesus Cristo, quando ele também, criança, teve que fugir, teve um decreto que ele colocaram para que se matasse as crianças também. Houve uma perseguição na época de Jesus, quando aquele rei soube que os magos foram ali para poder adorar aquele que tinha nascido o rei dos judeus.
automaticamente o rei se colocou contra isso. O diabo é assim. Quando ele sabe que há um eleito de Deus, quando ele sabe que é um ungido de Deus, ele se coloca contra. O propósito do diabo é se colocar contra os filhos de Deus. Mas Deus estava guardando o pequeno Jesus, assim como estava guardando o pequeno Moisés também. Por mais que os governantes estavam tentando destruir aquela vida, Deus estava por trás, segurando, mandando, lá no caso de Jesus, mandando o anjo falar com José, vai para esse lugar, agora volta, vai para o outro lugar, Deus dirigindo, Deus orientando. E aqui na vida de Moisés é da mesma forma. Nós vemos como que Deus controla cada circunstância, controla cada evento que acontece na vida de Moisés, ao entorno, melhor dizendo, da vida de Moisés, foi controlado por Deus. Desde o barquinho, até a sua irmã o acompanhar, até a filha de Faraó achá-lo. Todas essas circunstâncias foram controladas por Deus. A princesa tinha que estar naquele dia, naquele horário, ali naquela hora. Não tinha como ela mudar os planos, porque isso era o plano de Deus, ela tinha que estar ali. Tudo o que aconteceu estava em linha com o plano de libertação que Deus tinha para o povo de Israel através de Moisés. E os homens, eles sempre planejam levar a igreja de Deus à ruína. Mas Deus sempre prepara a salvação. Então, enquanto o homem natural, o homem religioso, tomado pelo espírito religioso, invejoso, ele quer a ruína da igreja, a ruína do povo de Deus, Deus está preparando a salvação para o seu povo. Enquanto o rei estava planejando várias formas de poder acabar com os israelitas, até mesmo com os bebês, Deus já estava preparando um meio de salvação. Olha como que Deus dá um nó no inimigo. Deus já estava preparando o seu meio de salvação, que era Moisés. E esse meio de salvação foi ainda dentro da casa do inimigo. Olha como que Deus gosta de fazer as coisas. Olha a maneira que Deus faz as coisas. Ele dá um nó na cabeça de Satanás. Quando Satanás acha que está ganhando, nós já estamos lá na frente, já estamos adiantados. E foi isso que Deus fez aqui. No capítulo 2 nós vamos ver que Deus colocou o meio de salvação lá dentro da casa do inimigo. O inimigo fazendo de tudo para destruir e a libertação sairia de lá da casa de Faraó. Estava ali dentro já, sendo criado, sendo sustentado, sendo mantido por aquele que queria destruir a nação que logo seria liberta. Deus gosta realmente de preparar a salvação dos seus filhos. Esse é o nosso Deus, né? E a gente vê também o exemplo dos pais, que é um ponto importante. No capítulo 2 nós vamos explorar bastante isso, os exemplos do pai. A fé viva, ela se sente fortalecida. Qualquer coisa que acontece, a fé, ela se sente fortalecida quando ela vê o menor sinal do favor divino. O profeta de Deus para esta era, na mensagem A Fé Perfeita, ele diz assim: nós não temos uma fé intelectual, mas nós temos a fé perfeita em Deus, que confia no cumprimento da palavra. Então, a gente vê os pais aqui de Moisés com essa fé viva. Eles tiveram uma inspiração divina para poder executar o plano que Deus tinha colocado para eles. Mesmo sem entender, mesmo sem saber os detalhes, mas eles sabiam em quem eles podiam confiar. E essa lição fica para nós também. A nossa fé deve ser fortalecida ao menor indício do favor divino. O menor sinalzinho de Deus é tudo para nós. Quando Deus coloca algo no nosso coração, quando Deus fala através da voz dele no nosso coração, mas não a sua voz.
Porque todos nós temos uma voz interna, mas essa voz interna ainda somos nós. Nós temos que descobrir dentro de nós a voz de Deus, para que a nossa fé possa ser fortalecida. E a gente viu isso na atitude dos pais de Moisés. E nós vamos trabalhar bastante neste ponto junto com o profeta. A fé em Deus sempre nos colocará acima do temor do homem. Então, a fé em Deus, quando você tem fé em Deus, você fica corajoso. O profeta diz, ainda nesta mensagem, a fé perfeita, que a fé tem pelo no peito. A fé é corajosa. A fé é sempre positiva. Porque a fé que nós estamos falando aqui é aquela fé revelada no coração, que dá a segurança que Deus falou para você avançar. É o nosso absoluto, é a voz de Deus dentro do nosso coração. Volto a reforçar que não é a sua voz interna, não é a sua própria voz, mas é aquela voz do Senhor que você conhece. Como Elias conhecia a voz do Senhor, mansa e suave e tranquila, e quando chamou, ele sabia que era Deus e ele pôde sair da caverna. A mesma coisa somos nós. Nós conhecemos essa voz que fala conosco. E essa voz nos traz fé em Deus, que sempre vai nos colocar acima do temor do homem. Nós não temos que temer o homem, mas o que nós temos que temer é ao Senhor. Certa vez, os discípulos do Senhor foram confrontados, aonde pediram para que eles parassem de pregar a palavra, parassem de falar daquilo que eles criam. Porém, Pedro disse para aqueles homens ali: convém obedecer ao homem ou a Deus? E eles foram açoitados depois disso. Mas não saíram reclamando, murmurando porque foram açoitados por escolher a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz ali em Atos que eles saíram regozijando. Regozijando por terem sofrido pelo nome de Jesus Cristo. Então vamos manter esta fé viva, esta fé sempre acima do temor do homem e de qualquer coisa que possa vir. O profeta diz na mensagem Um Manto Usado, ele diz assim: estou tão feliz por termos um abrigo. O nome do Senhor é uma torre poderosa. Os justos que correm para ela estarão salvos. Não importa a quantidade de bombas ou quantas coisas, estamos salvos ali. Então o mundo e o pecador, não tendo este abrigo, ficam desesperados. Não tendo este abrigo, não tendo este lugar de segurança, é a hora do tremor chegar. Tá vendo, meus irmãos? O temor, ele vem quando não tem certeza do abrigo, se o abrigo é seguro ou não. O profeta continua dizendo: eu creio, se não fosse um cristão, eu ficaria louco ao pensar no que pode acontecer a qualquer hora. E com a casa cheia de criancinhas e tudo mais, e eu não saberia o que fazer. Mas estou tão feliz por ficar em pé em minha casa e lhes apresentar um abrigo que bomba alguma poderia jamais tocá-lo ou nada, mas estamos sobre as asas protetoras do Senhor Jesus. Não pelo poder, nem pela força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aí está a nossa proteção. E é isso que nós queremos. Nós queremos esta proteção divina. Você também quer esta proteção divina? Então ore comigo. Senhor Jesus, como é bom saber que o nome do Senhor é uma torre poderosa, que os justos correm para ela e ali estarão salvos. Ó asas protetoras do Senhor Jesus, deixe-me, Senhor Jesus, me abrigar nas tuas asas protetoras. Deixa-me, Senhor, estar seguro com a minha família. Deixa-me, Senhor, estar seguro longe das minhas preocupações mundanas,
mas que eu possa, Senhor, ter esta certeza, esta segurança e essa paz dentro do meu coração. Sim, Senhor, se não fosse isso, ficaríamos loucos. Mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e nos preparou, nos estendeu essas asas protetoras. Obrigado, Senhor Jesus, que cada um possa ser abençoado, Senhor, possa ser guardado, Senhor, não pelo poder, nem pela força, mas pelo Teu Espírito, Senhor. É o que nós te pedimos, pedimos a Tua proteção divina, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since